Na Segunda Guerra Mundial, os judeus não foram só mortos naqueles presídios, naquelas coisas terríveis. Eles foram mortos em hospitais. Foi feito muito experiências horríveis que Deus fala, que fizeram experiências com o povo dele, como se purifica o ouro. Eles tiravam crianças, eles faziam coisas que não é do ser humano. Não é o ser humano que Deus criou. Mais ou menos o que está acontecendo hoje, que o ser humano está criando máquinas 1000 vezes mais inteligentes que o próprio ser humano que criou. Porque não foi só um ser humano que criou aquela máquina. Foram centenas. E a máquina ficou escutando o que os humanos estavam fazendo. E a máquina se vira e fala: vocês demoram muito para resolver as coisas. O que eu defino em milésimos de segundo, você leva às vezes semanas. A máquina falando isso aí para os caras. E os caras ficaram com medo de desligar a máquina. A mentira e o ser humano têm uma capacidade extraordinária de destruição. Então, não é... O que é que se mais gasta dinheiro hoje? O ser humano continua 20 anos estudando para chegar a lado nenhum. Só estuda mentira. O ser humano tem capacidade para se formar em 6, 7 anos. Logo de criança, quando lá em Atos fala sobre línguas, sobre línguas. Tem crianças judias, senta na mesa, se tiver lá 7 indivíduos falando uma língua cada um, o cara começa a falar com todo mundo. A mãe chega e diz: filho, o que você está fazendo aí? Estou batendo um papo aqui com esse pessoal aqui que está aqui. Você não fala isso, não fala aquilo? Eu falo tudo. Eu entendo tudo que eles falam. E falo com eles normal. É assim que funciona. Essas línguas, esses idiomas, essas coisas todas, tudo é dele. É que as igrejas, destruindo eles, pegaram tudo para eles. Mas eles não sabem administrar, porque eles continuam, como fala em Portugal, na comida dos porcos, lavadura, que é resto de comida. Continua disso aí. Você tem coisas incríveis escritas na Bíblia, por exemplo, que houve uma época, teve aquela obrigação de matança para que o judeu se convertesse ao cristianismo. Se o judeu soubesse o que era o cristianismo, qual é a origem do cristianismo, eu não vejo dificuldade nenhuma. O judeu, em vez de morrer, se converteu ao cristianismo, não ao catolicismo. Não ao cristianismo, eu não vejo diferença. Mas aí eles se convertiam, né, para sobreviver, tem que sobreviver. Senão eles conseguem eliminar. Mas aí eles falaram assim: mas ele não se converteu de verdade. Não acredita, não era. Por que não se converteu de verdade? Porque ele não come as comidas que a gente come. Então o cara tinha que se converter e comer a porcaria que o cara come. Não era só se converter ao Cristo, ou Jesus, ou lá sei que. Quanto sangue puro. Eles inventavam tudo. Agora não é mais, eles não têm mais sangue puro. Nós somos o sangue puro. E aí mata. E aí se converteu, mas não pode ter comércio, não pode ter nada. Tem que viver no mato, como eles sempre tiveram. A preferência deles é viver no mato, ficar longe da podridão. Por isso que Deus sempre coloca aquele que ele quer salvar em lugares isolados. Agora você escuta o Papa falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas. São pessoas. E aí você vai batizar o seu filho em nome de pessoas. E não são pessoas boas. E agora você chega, o sacerdote afoga o seu filho no batismo, como sempre fizeram a ordenança de Deus que fez um pacto com Abraão da circuncisão, que foi para todo mundo. Deus não falou: não, isso aqui é aqui entre nós. Ele fala lá um capítulo que tem lá na Bíblia, que Jesus sai com 3 apóstolos, vê Elias e acho que Moisés, mas você não fala nada para os outros. Isso é coisa de gentil. Não existe isso. Nesses lugares não existe. O que é. Deus não esconde nada. Quando o Filho de Deus foi assassinado com uma espada ou lança, foi cortado o intestino, ele morreu por causa disso. Ele foi assassinado. Gostaria depois, mais para frente, falar sobre isso, que é um assunto extraordinário. Não é nada diferente. A verdade é verdade. Precisa. Coisas de Deus, elas são claras. Elas estão ali. Quando Elias e Moisés aparecem ao Filho de Deus, é quando ele é elevado. Não é uma tenda. Pedro fala: vamos fazer uma tenda aqui para Elias, pô. Isso é tudo história, lenda de
Linda, tudo linda. E aí, quando vem a circuncisão com o pacto de Deus, isso é um golpe na carne. E Deus abre para todo mundo. Para Abraão, seus filhos, funcionários, todos aqueles que estiverem junto do lado da coisa certa. Que ouça o que Deus está falando. Quando você está falando uma ordenança de Deus, não é você que está falando. Está transmitindo o que Deus determinou fazer. Então não é uma brincadeira, é um negócio sério. Com Deus não tem esse negócio. Um é bonzinho, o outro era bravo. Não, ficou tudo fácil. Tem esse negócio. Deus cobra. Infelizmente, ele não me cobra como cobra o povo dele.